mais vezes, porque esse espaço é nosso, né? A gente fala que aqui é a casa do povo, e nada mais pensar em povo de São Caetano do Sul do que trazer os indígenas que fundaram esse solo. Bom, para a gente começar, a gente vai ter algumas contribuições aqui. Eu queria chamar o Marcos para fazer uma saudação. O Marcos Aguiar, que muitos ou todos vocês conhecem, organizador da Feira Indígena, um indigenista que está há anos, há mais de 20 ou 25 anos, Marcos? Boa noite a todas e todos, né? Estamos aí completando 27 anos no ano que vem de atuação com a população indígena. Agradeço aí o convite, né? Boa noite aí na língua guarani, seria minha decarúdio, né? Mas se preferir também no terreno, você pode chamar na Queie, que é tipo algo assim, e aí, esteja a força contigo. Então, vou relembrar isso um pouquinho, né? Trazer isso em memória, e eu realmente fico muito feliz assim, com toda essa movimentação que está sendo feita, né? As meninas indígenas aqui, o menino indígena lá, no Tibiti também, Chicuru, Miramumi, Aymara, Caigangue, né? Não sei se é claro, Mapuche também, né? Não sei se eu esqueci algum povo aqui, eu peço perdão, né? Eu vou falar brevemente nessa minha saudação, porque a gente tem outro compromisso aqui, mas é interessante relembrar que agora em setembro, no mundo está sendo relembrado a Declaração Universal dos Direitos Indígenas, que foi aprovada em setembro de 2007, e que ela não avançou ainda, né, como deveria. O Brasil também, no ano de 2004, se não me engano, o ano que ele vai comemorar em torno de 20 anos, se for 2004, signatário da Convenção 69, por povos indígenas e tribais. Importante lembrar isso, né? Quais são os avanços e retrocessos desse processo. Retrocesso nem tem, porque quando não avança, né? Como é que vai ter até o retrocesso? Não avançou. E também, nesse agosto indígena, é importante relembrar que ele surge, porque o dia 9 de agosto, Dia Mundial dos Povos Indígenas e Tribais, mas não como uma data festiva, mas sim porque no dia 9 de agosto os indígenas foram lá na ONU, em Genebra, né? Os indígenas da América do Norte, Central e do Sul, literalmente lotaram o avião, foram lá peitar a ONU e falaram: peraí, vocês falam sobre diversos grupos de trabalho no mundo inteiro e sobre a gente, que sofremos os primeiros impactos, né? Estava o Sami da Noruega, estava Chukuru, estava Navarro, Cheyenne, há mais de 20 anos. Aí ela falou assim: já que vocês estão aqui, então esse fica como o Dia Internacional dos Povos Indígenas e Tribais, contando com os povos da África. Não os afrodescendentes, que aí é uma discussão que vai além para cá, mas os povos nativos do Quênia, Botsuana, Ruanda, que estavam em guerra civil e tal. E aí, concluindo um pouco essa fala, é dali que surge o grupo de estudos para depois ter a Declaração Universal dos Direitos Indígenas da ONU, na qual ela afirma o que corroborou a nossa convenção, em 1988, que indígena é indígena em qualquer lugar. Né? Eu fico feliz. Relembrando que o ano que vem, tudo dando certo, teremos aqui em São Caetano 10 anos do maior trabalho de dialogar com a cultura indígena no meio urbano brasileiro, que é a Feira de Cultura Indígena. Processo de resistência. Muita gastura, mas que vale a pena só porque a gente vê aqui nesse processo. Então, parabéns, muito legal, fico muito feliz aqui, né? E estamos juntos nessa caminhada. Obrigada, Marcos. Queria só comentar duas coisas, né? Uma, pensar nessa data dos povos indígenas, é sempre importante falar, né, que não é uma data festiva, mas a questão de pensar ali os povos indígenas tomando a ONU, ocupando um espaço e trazer a visibilidade da sua existência, né? Os povos silenciados, apagados, aniquilados e tantos outros
outras coisas, né? Então realmente não dá para pensar como festividade, mas como um dia de tomada de consciência para enxergar, para abrir os olhos para os povos originários. Da mesma maneira que a gente chama aqui para a Câmara de São Caetano, claro, eu não estou comparando a magnitude dos eventos, mas é análogo, né? A gente chama aqui para a Câmara de São Caetano essa tomada, essa ocupação que só tende a crescer. E agradecer o Marcos, né? Para mim foi muito importante a própria Feira Indígena, participar da Feira Indígena, e me reconhecer e buscar as minhas origens, buscar o meu povo, né? Então, assim, algo que sempre esteve dentro de mim, mas que não se permitia da maneira que aconteceu estando na Feira Indígena, conversando com tantos parentes e parentes. Bom, eu queria passar a palavra para os parentes aqui, fiquem à vontade. Auê, Andecoeri, Tchê, Silvia Guaianá Miramomi, Andé vai até São Paulo, Tiramói, Murubixá, Sul, Piquerobi, Auê, Murubixá, Sul, Tibiriçá, Jaguatareté, Caguaçu, Tenombé. Boa noite, salve a todos, todas e todos. Eu sou Silvia Guaianá Miramomi, eu sou originária de São Paulo. Os meus avós, o grande chefe Tibiriçá e o grande chefe Piquerobi, caminhavam por todas essas terras que a gente chamava de Caguaçu. É uma honra, queria agradecer a Mandata Coletiva, em nome da Paula, da Bruna, de estar aqui. Queria agradecer a todos os presentes, aos parentes, Giovanni, Sara, Gabriele. Eu queria agradecer em especial aos meus parentes Guaianá Miramomi, a Lilian, o José Roberto, o Ariovaldo, cujos meus tios são meus troncos velhos. E eu queria lembrar que quando eu falei para eles que eu ia descobrir qual era o povo da minha avó, que dizia que a primeira ferrovia dividiu as terras das gentes dela em dois, o meu tio José Roberto falou que eu ia ganhar um prêmio Nobel, porque ninguém conseguia fazer isso. E hoje, 4, 5 anos depois, a gente fundou um movimento, cuja Paula faz parte, Giovanni, Sara, Gabi, um movimento onde nós queremos reafirmar: ABC é terra indígena, ABC é terra de preto, ABC tem uma raiz do meu povo, Guaianá Miramomi, que foi o primeiro povo que andou por esse território, mas também abraçou e acolheu chucurus, caicangues, Quechua, Mapuche, Guajajara, Pataxó, Aticum, Pancararu, Brancararé. E a notícia existem hoje declarados para o IBGE 3.031 indígenas nas 7 cidades do ABC. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, a aldeia da cacica Jaqueline de Pataxó, que pediu desculpas porque adoeceu e não pôde vir, existem lá na aldeia, em território demarcado, 2.800 pataxós. Nós estamos falando que todos juntos no ABC nós somos uma aldeia em contexto urbano. E nós queremos praticar as nossas espiritualidades, ter direito à nossa autodeterminação e o respeito à nossa autodeterminação. A gente quer que os parentes das aldeias, 3.031, apenas 145 residem em territórios indígenas em São Bernardo, o restante é tudo em contexto urbano. A gente quer que os parentes do território venham para cá, grafados de genipapo e urucum, usando os seus adornos culturais, e eles não sejam hostilizados na cidade. Então hoje descobrimos,
pesquisando a história de São Caetano, que as mulheres indígenas que deram a matriz para as famílias, né, portuguesas se estabelecerem nessa terra, elas foram escravizadas, muitas das famílias vendidas, muitas das famílias esbulhadas. São Caetano faz parte de uma sesmaria de João Ramalho, cuja todo o clã era indígena. E se a gente perguntar, ninguém sabe quem é Tupiniçara. Então nós precisamos lutar, nós precisamos buscar a efetiva implantação, junto com a mandata coletiva aqui em São Caetano, da Lei 11.645. Porque só se enfrenta o racismo quando a gente conta a história verdadeira. Então diz que existe um ditado africano que diz que enquanto o leão não contar a sua história, vai prevalecer a história do caçador. Então, enquanto nós indígenas não contarmos a nossa história, como foi feita essa violência, como essa ocupação do território passou sobre os nossos direitos humanos, passou sobre os direitos da natureza. Então, enquanto a gente não assumir esse protagonismo, que a Paula, a mandata coletiva, abriu a casa para a gente poder vir aqui e se autoafirmar e dizer: nós estamos presentes. Nós queremos ser reconhecidos num cadastro étnico-racial. Nós queremos que o cadastro único tenha transversalidade, se comunique com o cadastro do SUS e se comunique com o cadastro da Secretaria de Educação, para que a gente possa acolher, reconhecer e fazer chegar os direitos a todas essas famílias, que é só o começo, né? Então, em 2022, nós entendemos que o Estado nos queria pequenos, 897 mil. Nós levantamos e falamos, em 2022 somos 1.700.000 indígenas se autoafirmando em território nacional. Quando o português chegou aqui, o estrangeiro, nós éramos 3 milhões. Daqui 10 anos eu tenho certeza que nós seremos novamente esse número. Então eu agradeço, passo a palavra para os meus parentes, para que eles continuem essa festa, essa celebração de luta, porque hoje está sendo votado o marco temporal e nós queremos reafirmar o nosso direito à terra imprescritível. Nós não queremos retomar as cidades, mas nós não permitiremos que matas como Paranapiacaba sejam desmatadas para ocupação predatória do capital. Então é sobre isso que nós viemos falar aqui hoje. Já estou com jeito aqui, né? Bem, boa noite a todos, todas e todos. Eu me chamo Gijo. Eu hoje me autodeclaro e construo esse processo, né, de afirmação coletiva da minha família como uma pessoa chucuru, como pessoas chucuru do Urubá, mas eu não nasci com conhecimento dessa conexão com o meu povo, né? Como muitos de nós aqui, esse direito foi sequestrado. E o primeiro documento que o Estado brasileiro produziu sobre a minha existência dizia que eu era branco. E por muitos anos eu fui obrigado a me autodeclarar pardo nos censos e nos espaços de registro, né, da nossa identidade. Entrei na Universidade de São Paulo, por exemplo, me autodeclarando pardo numa época que ainda não tinha, né, a política de cotas, e a gente implementou lá a política de cotas, e isso já em 2016, 2017, ou seja, a última universidade, né? Lá eu fiz faculdade de História, foi através desse acesso à historiografia e ao conhecimento acadêmico que eu também consegui reconstruir o pertencimento, começar esse processo de reconstrução do pertencimento da minha família com as tradições orais que eles sempre me passaram, com as histórias que eles sempre me contaram e com o fato da gente ser descendente de indígena, que isso nunca foi negado, né? Por mais que nossos documentos constassem como brancos ou constassem como pardos, por mais que a minha família
que migrou de Pernambuco para São Bernardo do Campo, sempre tenha vivido um processo muito intenso de racialização e racismo, nunca foi negado para a gente sabermos que éramos descendentes e que a nossa família tinha vindo do Agreste de Pernambuco, onde vivem hoje cerca de 22 mil chucurus. No último censo do IBGE, na cidade de Pesqueira, o censo apontou 22 mil chucurus, isso no censo anterior tinha sido 11, 12 mil, então é um avanço muito grande que tem a ver também com essa visibilidade que a luta chucuru trouxe. E aí eu queria tratar um pouco desse tema, porque como eu já sinalizei, a minha família migrou para São Bernardo do Campo, nos anos 50, naquilo que a gente chama de migração nordestina. Fomos acolhidos aqui, como muitos outros povos nordestinos e mineiros, a família da minha mãe, lá da minha mãe é mineiro, do povo Puri, com o qual eu não tenho relação política. E aí a gente foi acolhido, e nesse processo a gente se estabeleceu aqui, e enquanto a gente migrava para cá, o território do povo chucuru já existia em 1950. E ele existia porque a princesa Isabel, quando houve a Guerra do Paraguai, o povo chucuru foi chamado a lutar a Guerra do Paraguai. E um território que ele historicamente habitou, que é o Agreste de Pernambuco, que vai lá desde Arco Verde até Caruaru, foi reconhecido pela princesa Isabel e assinado uma carta reconhecendo que o povo chucuru tem posse de que esse território é um território de ocupação tradicional chucuru, e que o povo chucuru, pela sua colaboração com o Estado brasileiro, teria direito a esse território. Alguns anos depois, quando houve o Estatuto do Índio, em 1934, esse direito foi buscado, porque até então os fazendeiros não foram tirados das terras e a posse desse território demarcado pela princesa Isabel não foi efetivada. E aí, em 1934, naquela década ali de 30 a 40, começa uma grande luta de chucurus, que culmina num evento histórico e memorável ainda pelos anciões do povo, que alguns indígenas dessa região da Serra do Urubá se deslocam de Pernambuco a pé até o Rio de Janeiro para ir até o atual aldeia Maracanã, que já foi o Museu dos Povos Indígenas, o Museu do Índio, e também já foi o SPI, foi o antigo SPI. E aí esses chucurus se deslocaram de Pernambuco até o Rio de Janeiro, até o Sudeste, porque o Sudeste se configurou como centro do poder. Quando os bandeirantes acessaram o caminho do Peabiru, eles tiveram condições diferenciadas de reprimir as revoltas no Nordeste, de acabar com os quilombos no interior do país, nos sertões, de continuar caçando indígenas oeste paulista dentro. Então, com essa vinda para cá do povo chucuru, foi conquistada a demarcação física das terras. Então, até contam os antigos que até hoje existem os marcos das terras chucurus lá marcados. E ele passa por uma extensão de terra muito grande, inclusive onde minha família mora, lá em Pernambuco. Apesar desses marcos abarcarem a minha família, esses marcos colocados pelo Serviço de Proteção ao Índio, ele nunca foi reconhecido também. E aí precisou, em 1988, no centro desse território, no centro do aldeamento chucuru, que era a Serra do Urubá, que era a região ao redor ali da vila de Simples e do aldeamento de Nossa Senhora das Montanhas, o pajé Zequinha, um tronco velho do povo chucuru, e o cacique Chicão Chucuru, Mandaru, hoje já encantado, precisaram organizar o povo quando eles se viram na iminência de ver a mata do povo chucuru, a mata do rei do Urubá, a mata da Pedra do Rei, correu o risco de ser derrubada. E isso seria o fim do povo chucuru, porque por mais que o povo chucuru estivesse ali vivendo esses anos todos sem o reconhecimento do seu território e numa situação de semi-escravidão e escravidão diante dos latifundiários que controlavam o território, eles ainda tinham a mata sagrada e a Pedra do Rei. E aí foi nesse levante para defender a mata sagrada que o povo chucuru começou a se organizar e a partir de 1988 retomar não apenas a mata
e a Pedra do Rei, mas passar a retomar as fazendas que estavam dentro do território e fazer a autodemarcação do povo chucuru. Então, o Estado brasileiro só fez a demarcação do território chucuru em 2002, perdão. Mas a autodemarcação começou em 1988. E aí, desde então, que esse movimento se expandiu e foi avançando sobre essas fazendas, desintrusando as fazendas, até que Chicão Chucuru, a liderança, o cacique do povo, foi assassinado em 1998. Que para os fazendeiros parecia significar o fim da luta do povo chucuru, mas para a gente que tem consciência do encantamento e do encanto que existe na natureza sagrada, sabemos que os nossos ancestrais que abrem os caminhos para a gente, eles permanecem do nosso lado, e eles permanecem com a gente, e Chicão foi plantado na terra como a sua companheira, que é considerada a mãe do povo chucuru, sempre afirmou, Dona Zenilda. Ele foi plantado e dele frutificou uma série de lutas, inclusive a continuidade das retomadas. Nesse meio tempo, foi acionado o primeiro dispositivo de marco temporal que o Estado brasileiro acionou. Então, o primeiro dispositivo de marco temporal que o Estado brasileiro usa, antes desse marco temporal de 1988, que hoje é aplicado contra os parentes Choclengue, na região sul do país, ele anteriormente foi aplicado com o povo chucuru no julgamento, que considerava o marco temporal de 1934, do Estatuto do Índio. E que ele afirma que, para o povo ter acesso àquele território dele de direito, ele teria que estar vivendo lá naquele momento, em 1934. Ele teria que estar com a posse daquela terra, sendo que em 1934 a posse já era dos fazendeiros. E se nós vivíamos naquelas terras, eram as margens, era em posse de pequenos territórios, era trabalhando para os fazendeiros. E aí, esse dispositivo, né, do marco temporal, esse julgamento do povo chucuru, ele voltou a ser acionado para a Fazenda Caíbe, que é a primeira fazenda a ser retomada, que hoje é a aldeia Caíbe. Né? E o latifundiário defende que ela volte a ser uma fazenda de monocultura, um território que hoje centenas de famílias vivem, onde se planta e se cultiva o bem viver, um outro modo, né, possível de vida, onde não existe escravidão, como existia no passado. E está sendo julgado no TRF, no Tribunal Regional de Pernambuco, algo que o povo chucuru, enquanto nação, que o povo chucuru hoje se reconhece como uma nação dentro do Estado brasileiro, ganhou essa disputa do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos. Na Corte Interamericana. Então, o povo chucuru foi indenizado pelo Estado brasileiro já por esse território retomado. Já foi reconhecido que o Estado, por demorar em reconhecer a demarcação, causou o assassinato da liderança do povo. E mesmo assim, esse Estado, que já teve que pagar a indenização do povo chucuru, volta a discutir o marco temporal no dia 9 de agosto, no Dia Internacional de Luta dos Povos Indígenas. Depois de 30 anos com esse julgamento parado. Os votos não são favoráveis, né? Mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, é uma reflexão sobre esse processo que o Marcos falou hoje, um pouco antes, da autodeterminação dos povos. Eu acho que esse é a grande questão que o nosso parente Lúdio também traz sempre com muito afinco, essa questão da plurinacionalidade. O Estado brasileiro saberia lidar muito melhor com essa situação se ele reconhecesse que, na verdade, não se trata de uma única nação que existe aqui. De que estamos aqui vivendo dentro de um Estado que tem uma série de nações, uma diversidade de nações, como hoje, por exemplo, a Bolívia já reconhece que existem lá outras nações além da nação boliviana. No nosso caso aqui, nem sequer um julgamento vencido numa corte com outras nações, diante de, no cenário internacional, tem sido reconhecido. Então acho que essa luta e essa reflexão do plurinacionalismo, que eu gostaria de trazer hoje aqui para esse momento, para esse encontro nosso, e pensando também que tem estudantes indígenas estudantes se articulando para discutir isso. Que hoje temos uma organização indígena de nível nacional discutindo o plurinacionalismo, que é a União Plurinacional de Estudantes Indígenas, né, que eu também, como indígena estudante, construo.
Por fim, queria agradecer, né, ao coletivo Mulheres por Mais Direitos. Queria agradecer a minha parente Paula e a todo mundo que está presente aqui, parentes, camaradas de luta. Não é uma atividade cheia, mas eu acho que é simbólico que pela primeira vez na cidade de São Caetano tenhamos indígenas, pessoas indígenas aqui sentadas nesse lugar. E que isso nos dê fôlego e nos ajude a acumular força para imaginar um mundo diferente, né? Onde de fato, onde o poder em São Caetano talvez nem precise se concentrar nessa casa com tanta formalidade, mas que ele possa ser construído, enfim, a partir do território, da autonomia e do respeito às diferenças que existem nesses territórios, né? Porque o futuro está em risco. O futuro não só das futuras gerações, talvez o nosso próprio futuro esteja em risco com a emergência climática. E acredito que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os povos que vivem e constroem territórios de outra maneira, sem vender ele para o capital, carregam em si a potência para a construção desse novo mundo, né? Sem escravidão e sem emergência climática. É isso. Obrigado, gente. Alô? Bom, boa noite. Lud, você vai falar também? Depois de mim, né? Vai. Porque a Sara, ela vai encerrar poeticamente. Então, depois de mim, você vem aqui, tá? Então, primeiramente, boa noite. Boa noite aos meus parentes. Estou muito feliz de estar aqui, endossando o que o Gigi falou. Não é um evento que está cheio de gente, mas eu acho que é simbólico. Isso também é importante, né? Que seja o primeiro de muitos outros que seja feito aqui em São Caetano. Meu nome é Gabriele. Eu vou falar, eu acho que a minha contribuição hoje que eu planejei para falar é muito mais trazer um pouco da história desse território, e aí depois eu posso falar um pouco de mim. Mas eu acho que eu vou contribuir dessa forma. Meu companheiro, Rondinelli Lima, ele é um homem negro que tem uma pesquisa sobre esse território, por ter sofrido racismo desde pequeno aqui, e aí ele decidiu fazer essa pesquisa. Só que aí eu peguei a pesquisa dele e vi também com uma perspectiva indígena. E aqui esse território onde a gente está, que é o território do povo da nossa parente, da Silvia, o nome aqui é Tijucuçu, né? Então aqui em São Caetano, aqui o nome desse território é Tijucuçu. E o que acontece, né? Tem um livro de uma pessoa branca, tá? Que é o José de Souza Martins, é um livreto, na verdade, né? Como vocês podem ver aqui. Ele fica até no plástico bolha, porque assim, você não vai achar em lugar nenhum, e é um super documento, assim, que fala sobre a escravidão em São Caetano do Sul. E o primeiro registro que a gente tem de pessoas escravizadas aqui são de pessoas indígenas, em 1596. E as pessoas negras, elas chegam aqui, tem como dado, né, que são apenas pessoas de África e pessoas negras nascidas aqui no Brasil, que tinham outro nome, né, também, só em 1825. Então a gente tem aí a gente determina que de 1596, no primeiro registro aqui desse território, até 1825, a escravidão foi indígena, em São Caetano do Sul. Não estou falando do território de Pindorama do Brasil, estou falando desse território, da onde a gente está pisando. Então, de alguma forma, eu realmente acho que esse evento hoje é muito simbólico, porque a gente teve escravidão indígena nesse território. E aí as pessoas indígenas naquela época recebiam vários nomes que não eram o nome de escravo, tá? Era pardo, tá? O famoso pardo aí, é o clássico que a gente conhece, que inclusive pardo é uma palavra portuguesa, tá? É uma palavra que está na primeira carta que sai aqui desse território para Portugal, essa palavra ainda é usada no IBGE, né? Então são os pardos e até administradores, eles utilizavam esse nome nesse período. Deixa eu ver aqui para eu também não me alongar tanto. A relação que eu gostaria de fazer hoje, inclusive com o marco temporal,
que é uma piada, na verdade, né? Falar que o povo tem que provar que ele estava no território X, numa demarcação tão pequena dentro de Abya-Yala, que é esse continente que a gente vive, que ele tem que provar que ele está lá desde 1988, sendo que os povos indígenas são povos migratórios, inclusive, né, que muitos povos não ficavam anos e para sempre num território só. O marco temporal já é uma piada, falando para a gente que em 1988 você tem que provar que você estava lá. Também é uma piada São Caetano achar que São Caetano é São Caetano com a imigração italiana. Então, o que eu trago aqui hoje é para a gente ter uma reflexão do aniversário também de São Caetano, né? Que acho que esse ano foi comemorado o quê? 126 anos, se eu não me engano. Enfim, né, gente? 126 anos, ou não tem nem 200 anos, né, essa comemoração. A festa italiana que está acontecendo esse final de semana está em cima de um cemitério indígena e negro. Porque as pessoas que eram escravizadas nesse período, tá, de 1596, antes inclusive de 1596, né? 1596 é a datação que a gente tem. Mas anteriormente a isso, das pessoas indígenas escravizadas e as pessoas de África escravizadas, elas estão enterradas no bairro Fundação, onde foi a primeira igreja, o Mosteiro de São Bento, que era proprietário desses escravos, dessas pessoas escravizadas. E as pessoas elas eram enterradas lá, com nomes alienígenas, né? Porque o contrário de indígena é alienígena, né? Então a gente tem lá os nomes Antônio, Maria, tá? É uma forma de etnocídio, você tirar esses nomes. E as pessoas estão lá enterradas hoje e não tem nada que demarque que ali tem pessoas indígenas e negras enterradas. Inclusive tem uma festa italiana que acontece em cima dessa gente que está lá. Em 1757, o que acontece, né? A coroa portuguesa em Portugal, ela percebe uma coisa que para ela é muito grave. Aqui, né, em Pindorama, né, no Brasil, o que acontece? A língua mais falada não era português, era Tupi-Guarani. Por que era Tupi-Guarani? Porque Tupi-Guarani é um idioma que era do litoral. O povo do litoral foi o povo de primeiro contato, né? O que a gente presenciou agora acontecendo com o Yanomami já aconteceu com os Potiguara muitos anos atrás, né? Com o povo do litoral foram os primeiros atacados, né? Então, se a gente fica horrorizado com o que está acontecendo agora mais para dentro do continente, isso já aconteceu com muitos povos, né? Então, o Tupi-Guarani, por ser um idioma litoral, e aí a galera da Europa chegou aqui e falou assim, não, todo mundo deve falar esse idioma, né, lá para dentro. Então, vamos aprender, né, o padre José de Anchieta aprendeu e foi falando. Até que em 1757 era o idioma mais falado nesse território do Brasil, né? Então, tem até registros que falam que na vila ali de Piratininga, São Paulo, a cada 5 pessoas, 2 falavam português. Inclusive, os próprios portugueses falavam melhor Tupi-Guarani do que português, para poder se comunicar, né?